Ponto 3. O sobrenatural. Percebe que na palavra não tem um caminho que não seja de construção. Nunca tem um caminho de... Nossa vida não tem esse caminho. Tem pessoas que querem ir muito rápido onde Deus não diz que é assim as coisas. Eu trabalho no mesmo ramo na minha vida secular desde 15 anos de idade. Eu tenho 48, apesar de parecer só 30, mas não faça as suas contas. Hoje estamos montando o 12º depósito no Brasil. Mas começou com uma palavra. Começou com uma. Quando eu tinha desistido do negócio, 17 anos atrás, quando eu trabalho no mesmo ramo, mas tinha um problema grave, aconteceu em 2009, 7 para 8 para 9. Deus me deu uma palavra. Vai acontecer, vai mudar, vai ser transformado. Eu estou na frente disso daí. E eu estou caminhando onde? Debaixo de uma palavra. Construção. Uma a uma. É fácil. Todo dia é dia de notícia boa, vocês acham? O que vocês acham? Tem empresário aqui? Mas você está debaixo de uma palavra. Não tem só notícia boa para você. Estou casado há 25 anos. Você acha que todo dia tem dia de notícia boa? Eu acordo com esse tupete, não. Acordo com o cabelo tudo esquisito. Manuela, apesar de linda, também. Não acordo, mas quem é você? O que está acontecendo? Ela acorda sempre linda, na verdade. Eu que acordo parecendo Sonic. Mais ou menos por aí. 25 anos, uma construção, porque nós estamos debaixo de uma. Isso aí. Nossos filhos são uma bênção, mas estão debaixo de uma palavra. Muitas vezes, de um puxão de orelha, de um alinhamento santo. Então, né, de conversas não tão agradáveis para o lado deles, nem para o nosso, mas é uma construção. E eles estão debaixo de uma palavra. Logo, logo vamos orar pelo Johnny aqui. Johnny daqui a pouco está começando a ir embora já, aos poucos. Ele vai embora aos poucos. Gradativo. Deus, porque ele está debaixo de uma palavra, de uma promessa. É assim que acontece. Então, aqui Abraão, ele vai começar a acessar o sobrenatural. Abraão trocou a mochila dele pela mochila de Deus. Começou a andar de acordo com... Então ele cumpriu 100% daquilo que Deus tinha pedido. Então ele deixa agora definitivamente esse tal do Ló para trás, o parente, certo? E os céus começam a falar com ele. E as promessas começam a ser liberadas, como eu acabei de ler. E Deus promete a extensão de terra, de posse, de mudança, de conquista para o coração dele. Não é assim que acontece? E agora chegou então o momento do sobrenatural. E acontece um episódio interessante na palavra que 4 reis desafiam 5 reis poderosos. Resumidamente, a gente tem conteúdo para seguir. Só que os 4 vencem os 5. É comum. Então, os 4 que estão tendo menos poder vão vencer os mais poderosos. Só que nessa confusão toda, o tal do sobrinho, sempre o tal do sobrinho é levado cativo, prisioneiro. Sempre tem esse parente para ir atrás, porque parente não dá para deixar no caminho, tem hora tem que dar uma assistência. Mesmo que não andar com a gente, tem que dar uma assistência, acontece também. Então, mais ou menos por aí. E aí de repente Ló vai sair o resgate, Abraão vai sair o resgate de Ló. E vai enfrentar uma guerra com aqueles 4 reis poderosos, apenas com 318 homens. Mas ele está debaixo de uma palavra. Qual o resultado? Ele vence. Ele recupera o seu sobrinho, deixa lá bem longe dele também, mas ele deixa seguro, vamos dizer assim, porque a palavra de Deus é para ele não caminhar com ele. Então ele cumpre a palavra, ele preserva, ele ajuda, mas não anda com ele. E ele vence com 318, algo que era impossível acontecer. Humanamente era impossível para Abraão, mas Abraão andava com Deus. Tem coisas que humanamente são impossíveis para mim e para você, mas você anda com Deus. Diga para alguém, tem coisas que são impossíveis para você, humanamente, mas você anda com Deus. Essa é a diferença. Então Abraão vence debaixo de uma palavra. Deus
quer dar capacidade para mim e para você, como deu para Abraão, para vencermos guerras impossíveis. Quem crê nisso? Eu quero liberar essa palavra. Erga suas mãos aos céus. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que se levantou contra a sua vida, mas é sobre uma capacidade. Não é que você não vai ter guerra. Abraão teve guerra, Abraão teve que enfrentar desafios. Eu não sei o desafio e as guerras que você tem no seu dia a dia, em que áreas acontece isso, mas Deus está te dando capacidade para governar e para enfrentar batalhas impossíveis na sua vida, em nome de Jesus. É isso que acontece na vida de Abraão. E seguindo, Abraão volta com os despojos da guerra, Abraão volta com as conquistas. Então quem vencia a batalha ficava com as terras, ficava com os bens, com os animais, com as joias, com tudo que tinha ali. Então Gênesis 14, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Quando o rei diz isso para Abraão, Abraão vai dizer: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque é uma teofania, então representa o próprio Jesus. Depois você pesquisa, complexo e difícil de explicar em meio minuto, mas você pode pesquisar. Então ele conquista e ele pratica pela primeira vez o dízimo aqui na palavra. Então ele entrega os seus 10% daquilo que ele conquistou, porque o dízimo não era baseado em dinheiro, porque não tinha a moeda lá, mas tinha o dízimo daquilo que ele tinha conquistado. Então ele entrega. Então o dízimo está, diga comigo, o dízimo está antes da lei. Só para você entender o conceito. Não vou pedir dízimo para ninguém, recurso, fica tranquilo, é só para você aprender teologicamente, crescer um pouquinho e sair do raso, porque você fica vendo vídeo na internet, gente que fala mal de pastor, de gente que fala que dízimo não sei o que dízimo não sei o que mais lá, que é antes, que é depois. Não, vamos para a palavra, porque a gente não fica inventando nada, está na palavra, tá bom? Depois a gente vai ter o dízimo que na lei de Moisés, na lei, Moisés representava basicamente a lei. Então tem o dízimo no tempo de Moisés, que é da onde todo mundo se apega. Pastor, mas e o Novo Testamento? Então a gente vai seguir, para depois eu te aplicar o que aconteceu com Abraão aqui. Está no Mateus 23, verso 23. Jesus no tempo da graça. Vou ler para você. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o quê? O dízimo da hortelã, do entro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Faça assim com a mão assim: justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas. Olha que interessante, sem omitir aquelas. Então não há anulação, há um grau maior de pedido do próprio Jesus. É sobre isso. Só para esclarecer, então o dízimo é antes da lei, na lei e na graça, tá bom? Só aproveitei para poder trazer isso para você, uma clareza. Mas o que eu quero falar é a atitude de Abraão nessa questão. Então Abraão ele obedece parcialmente, depois Abraão obedece de maneira totalitária, depois Abraão, baseado nisso, enfrenta uma batalha muito grande, né? Ele recebe uma promessa, na verdade, depois que realmente deixa Ló embora, seu sobrinho. Depois ele vai para a batalha resgatar Ló, debaixo dessa palavra. Quem está debaixo de uma palavra tem certeza que vai dar tudo certo, e deu tudo certo debaixo dessa palavra. Aí Abraão vai sair para essa guerra para enfrentar ali os 4 reis, e porque Deus livrou dos inimigos, é o que está dizendo o texto, ele acontece com ele. E Abraão, na verdade, diante de Melquisedeque, ele vai entregar não dinheiro, que nós estamos falando sobre isso, vai entregar a sua fidelidade. Quando nós falamos de dinheiro aqui na igreja, nós não falamos do valor, nós falamos da fidelidade. Da fidelidade. Agora, a sua fidelidade tem poder de gerar uma aliança. Como assim, pastor? Quem é casado aqui? Levanta a mão para o céu. A tua fidelidade com o seu esposo, com a sua esposa, tem o poder de gerar uma aliança. Se a fidelidade for quebrada, a aliança está quebrada. É sobre isso. Há um princípio de fidelidade. Nós precisamos resgatar isso no nosso coração. Resgatar isso diante da nossa vida. O que eu mais recebo são princípios que são contrários à fidelidade.
A fidelidade é a tua palavra, aquilo que você libera, aquilo que você diz que vai acontecer, aquilo que você diz que vai fazer. Quem está entendendo essa palavra? A fidelidade também diante de Deus, dos seus recursos, da sua entrega financeira, assim como Abraão. A verdade é que a nossa fidelidade, seja em qual área for, ela tem o poder de gerar uma aliança. Diga assim: a minha fidelidade tem poder de gerar uma poderosa aliança sobre todas as áreas da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te dê clareza para você entender qual área você precisa exercer a fidelidade, permanecer nos princípios, para que alianças não sejam quebradas sobre a tua vida. Não troque propostas e jogue fora os propósitos pelas propostas, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Deus, não permita, Pai, que teus filhos troquem, Senhor, a aliança. Eles troquem a comunhão que eles têm com o Senhor, que eles troquem, Senhor, a sua vida espiritual, que eles troquem seus casamentos, que eles troquem seu princípio de caráter diante do Senhor, que eles troquem até o dízimo, Senhor, Pai, negociando essa situação, Pai, que nenhuma proposta, Senhor, Pai, possa ser maior que o propósito que o Senhor tem para realizar sobre a vida dos teus filhos. Guarda a mente, guarda o coração, Pai. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho ideal, Senhor, nem sempre a porta que parece, Senhor, excelente é a porta que teus filhos têm que entrar, Senhor. Guarda, Pai, Senhor, o coração, Pai, guarda, Senhor, a mente dessas propostas malignas. Não permita que teus filhos entrem por esses lugares, Pai. Guarda os olhos, guarda o coração, guarda a vida, Senhor, que o propósito seu permaneça, Senhor, assim como permaneceu na vida de Abraão, quando ele encontra Melquisedeque, que é a teofania do próprio Jesus. Ó Pai, ele entrega a sua fidelidade, ele reconhece a grandeza, ele reconhece de onde veio o socorro, de onde veio a vitória, como ele venceu os inimigos. Ele se submete a Melquisedeque, entendendo, foi o Deus Altíssimo que fez. Aleluia, eu tenho motivos de gratidão no meu coração, Deus, que nada possa roubar a gratidão, Senhor, seja por qualquer área que for do coração dos teus filhos, porque a multiplicação, ela nasce diante da gratidão, Senhor. Pai, guarda, Pai, o coração, Senhor, que nenhum princípio possa ser distorcido sobre a vida dos teus filhos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.